Olá, pessoal! Que bom te encontrar aqui mais uma vez para que juntos possamos falar das coisas lá do alto, aquilo que realmente nos interessa nesses momentos que precisamos de esperança diante da crise. Bom, hoje eu trago um tema muito importante que é o bom uso do tempo. E começo lhe trazendo a seguinte pergunta. Você já reparou na rapidez com que transcorre o tempo? Os dias voam numa velocidade impressionante. Mal a semana começa e já termina. E a famosa propaganda do extinto banco Bamerindos dizia: o tempo passa e o tempo voa. E como voa? Basta você olhar no espelho e ver os cabelos brancos, a calvície e quem sabe até mesmo aquelas rugas indesejadas. Mas o fato de o tempo passar rápido demais é muito relativo, porque às vezes o relógio parece parar no tempo. Quer ver alguns exemplos? Acompanhar alguém no hospital durante a noite parece que o amanhecer nunca vai chegar. Enfrentar uma fila no banco dá a sensação que nunca vai chegar a sua vez. Aguardar um telefonema ou uma notícia parece que o telefone nunca vai tocar. Por isso eu quero te perguntar, durante o período da quarentena, qual a impressão você está tendo sobre o seu tempo? Para você a sensação é que o tempo transcorre lentamente ou rapidamente. Então, neste período, alguns estão de férias escolares, outros ganharam férias no trabalho e outros ainda, infelizmente, não estão de férias porque perderam o emprego diante da atual crise. Mas outros vivem um período de ociosidade por não conseguir realizar atividades regulares como de costume. E de acordo com o dicionário, ociosidade significa inatividade. Pode significar também falta de disposição, preguiça, indolência, moleza e assim por diante. Diante disso, há uma falsa impressão de que as coisas importantes não são mais importantes e o que precisa ser feito hoje pode ser deixado para amanhã, já que temos tempo de sobra, uma vez que estamos dentro de nossas casas. Pensando assim, o precioso tempo é desperdiçado e as coisas importantes acabam ficando para depois. Victor Hugo já dizia: a vida já é curta, mas a tomamos mais curta ainda, desperdiçando tempo. Conta-se que César Augusto, imperador romano, vivendo seus últimos momentos políticos sem saber que iria ser assassinado, ele recebeu no palácio de um de seus amigos políticos um bilhete às pressas e dizia: leia agora mesmo, é urgente. Zombando da pressa do amigo, César lhe disse: coisa urgente eu sempre deixo para amanhã. Então ele colocou o bilhete no seu bolso e não leu. Naquele mesmo dia, ele fora assassinado e foi encontrado em seu bolso um bilhete que dizia: tente fugir, pois estão tramando lhe matar. Se ele tivesse lido o bilhete, talvez tivesse escapado da morte naquele dia. Coisa importante não se deixa para depois. Resolve-se hoje e não amanhã. A isto se chama tomada de decisão. Pergunto a você, como você tem usado o seu tempo? Deus concede a todas as pessoas a mesma quantidade de tempo, justamente 24 horas por dia. O gênio não tem mais e o ignorante não tem menos. A diferença é que alguns usam cada hora com sabedoria, enquanto outros esbanjam, dissipando esse talento tão precioso que Deus nos concedeu. No Salmo, capítulo 90, verso 12, lemos: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Nenhuma violência faríamos ao texto bíblico se lêssemos da seguinte maneira: ensina-nos a aproveitar o nosso tempo para que alcancemos coração sábio. O contexto aqui nos mostra que é preciso aproveitar bem o tempo. Sabe por quê? Porque ele passa rapidamente. Isso levou Tiago a escrever em Tiago capítulo 4, verso 14, que a nossa vida é como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em Parábolas de Jesus, na página 342, sua autora escreveu: nosso tempo
pertence a Deus. Cada momento é seu. E estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a glória. De nenhum talento que nos concedeu, requererá ele sua mais estrita conta do que de nosso tempo. Perceberam? As riquezas perdidas, a saúde arruinada, os conhecimentos olvidados, poderão, em alguns casos, ser parcialmente recuperados, mas o tempo perdido jamais se recupera. Neste dia, eu quero apresentar para você pelo menos 3 pontos de como você poderá usar sabiamente o seu tempo. Fique comigo e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar ao seu coração para que você use com sabedoria o tempo. Primeiro ponto que eu quero destacar: equilibre o seu orçamento de tempo. E esta é uma ideia bíblica contida em Efésios capítulo 5, verso 6, onde diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. A Bíblia, na linguagem de hoje, apresenta uma boa tradução para Efésios capítulo 5, verso 6, porque diz assim: aproveitando bem o tempo, porque os dias em que vivemos são maus. A única maneira, então, de aproveitar o tempo é dividindo de tal maneira que haja tempo para cada coisa, de acordo com Eclesiastes capítulo 3. Temos que montar o orçamento do tempo. E a fim de entender o valor do tempo, um irlandês anônimo escreveu certa vez: tome tempo para o trabalho é o preço do êxito. Tome tempo para pensar, o pensamento é a fonte do poder. Tome tempo para brincar, o brinquedo é o segredo da juventude. Tome tempo para ler, a leitura é o alicerce da sabedoria. Tome tempo para ser amigo, a amizade é a estrada para a felicidade. Tome tempo para amar, o amor é a mais sublime alegria da vida. Tome tempo para rir, o riso é a música da alma. Interessante este pensamento. Devemos dividir o nosso tempo para orçar o nosso tempo em todas as áreas da nossa vida, priorizando, vou gastar 1 hora para isso, 2 horas para um outro assunto, 3 horas para um outro assunto, e assim aproveitar melhor o nosso tempo que Deus nos deu. Agora, lembre-se que o tempo deve ser usado para Deus, para os outros e para nós. Para Deus, diz respeito à sua comunhão diária, o seu louvor, a sua adoração, a comunicação que você faz entre o céu e a terra. Para os outros, fazendo bem ao próximo, atendendo às suas múltiplas necessidades. Isso inclui a sua família, a família da fé, os amigos e até mesmo os desconhecidos. E também cuidar de nós mesmos. Já dizia uma frase anônima que quem se ama se cuida. Então cuide da sua saúde, cuide do seu aprimoramento intelectual, os estudos, a área da profissão. Continue crescendo, continue se desenvolvendo. Cuide de você mesmo também. Então devemos cuidar para que o nosso tempo seja usado para Deus, para os outros e também para nós mesmos. Mas lembrando, tudo ao seu tempo. Mas não esqueça o que é primário. Devemos dar às coisas importantes um lugar primário em nosso viver. Cristo nos deu um sábio conselho a esse respeito naquele famoso texto tão conhecido de Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estamos dando lugar importante para a nossa comunhão com Deus? Há tempo em nossa vida para a leitura da Bíblia, para a oração, para a meditação nas coisas religiosas? Lembre-se, há tempo para tudo, mas o tempo para Deus vem em primeiro lugar. Deve ocupar a primazia do tempo. Segundo aspecto que eu quero destacar é que você deve usar o tempo para salvar enquanto há tempo. Deus nos confiou uma missão maravilhosa, mas devemos fazer isso enquanto há tempo. Em São João, capítulo 9, verso 4, Jesus declarou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode
trabalhar. Para algumas pessoas, o hoje será o único tempo para salvar. Quando eu fui pastor na cidade de Bagé, tínhamos um programa de rádio, na Rádio Cultura daquela cidade. Todo sábado à tarde nos dirigíamos para aquela rádio e havia um programa de estudos bíblicos interativos através da rádio. E como Bagé fica muito próximo da fronteira com o Uruguai, recebemos uma ligação nos estúdios da rádio, enquanto passávamos ali a lição A Bíblia Ensina, de um motorista que ele parou no acostamento, ele estava no Uruguai, pensando naquele momento em tirar a sua vida. Mas como ele estava ouvindo o programa de rádio, ele mudou de direção e resolveu dar uma chance para Deus trabalhar em seu coração e assim continuar vivendo para a sua glória. Perceberam? Aquele tempo, aqueles minutos que ele parou o carro para tirar a sua vida, poderiam ter sido decisivos nas suas escolhas. Mas havia um grupo ali de irmãos, eu estava junto com eles, fazendo um programa de rádio, falando do amor de Jesus. Então, naquele dia, para aquela pessoa, esta mensagem de esperança, ela deveria ser dada no hoje, porque era o único tempo para salvar aquele indivíduo. Se deixássemos para amanhã, imaginando tem muito tempo, aquele homem possivelmente teria tirado a sua vida. Então entenda, devemos usar o tempo enquanto há tempo. E esse tempo para muitas pessoas deve ser o hoje. Terceiro aspecto que eu quero destacar: invista mais do seu tempo em oração. A Bíblia está repleta de declarações de que Cristo usava muito do seu tempo para a oração. Você pode ver isso no livro de Marcos, capítulo 1, capítulo 6, Lucas, capítulo 6. E muitas vezes Jesus a sós subia a montanha e passava um bom tempo ali conversando com seu Pai. Quanto a isso, o apóstolo Paulo sugere em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, um dos menores textos da Bíblia, que diz assim: orai sem cessar. Ou seja, buscar em todo o tempo, 24 horas que eu estiver acordado, estar em comunhão com Deus, conversando com Deus, dividindo com Ele as minhas preocupações. Isso significa orar sem cessar. O salmista também corrobora com esse mesmo pensamento em Salmo capítulo 62, verso 8, que diz assim: confia nele, ó povo, em todo o tempo, e derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Perceberam? Devemos confiar nele em todo o tempo. Portanto, em todo o tempo deveríamos estar em comunhão com Deus. Agora, qual será o benefício de orar mais a todo o tempo? De estar em comunhão com Deus a cada minuto, a cada hora, durante todo o dia? Eu quero sugerir 2 pensamentos. O primeiro deles diz que você receberá os ilimitados recursos de Deus em sua vida. Olha que texto bonito, está no livro Caminho a Cristo, na página 81. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os limitados recursos da onipotência. Perceberam? Quando nós buscamos a Deus, nós estamos abrindo o celeiro do céu. O que tem nesse celeiro? Recursos ilimitados da onipotência para beneficiar os seus filhos. Segundo aspecto, você será mais forte diante das fraquezas. O livro Evangelismo, na página 609, diz assim: a oração da fé é a maior força do cristão. Se você está fraco, se está abatido, use mais do seu tempo em oração. Alguns usam a expressão gaste mais tempo em oração. Eu não gosto dessa expressão porque orar não é um gasto, é um investimento. Quanto mais investirmos na oração, maior será o retorno espiritual. E esse retorno ele vem em formas de alegrias, de bênçãos da saúde, bênçãos da proteção, direcionamento. Então, invista mais do seu tempo em oração. Eu queria concluir esta mensagem dizendo que, nesses tempos de crise, muitos começam a ficar espiritualmente exaustos e, por isso, é o tempo urgente de buscar a Deus. E há uma promessa de Deus para você.
E esta promessa é como uma oração. Convido você a ler comigo 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos irmãos e amigos, como você deseja usar o seu tempo depois de se deparar com esta importante mensagem? Eu espero que você use com sabedoria e, diante disso, você seja útil para Deus, para os outros e para si mesmo. Que Deus abençoe a sua importante decisão. Um forte abraço ao Distrito Central de Ribeirão Preto e a todas as pessoas que nos assistem. Vamos orar neste momento. Querido amorável Pai, muito obrigado, Senhor, pelas orientações de Sua palavra que nos ensinaram nesse dia como administrar melhor o nosso tempo. Sabemos que o tempo é uma dádiva e, como mordomos, precisamos administrar cada vez melhor esse dom precioso que o Senhor nos concedeu e que, ao usarmos corretamente o nosso tempo, seja um investimento para toda a eternidade. Rogo uma bênção especial para os membros da Igreja Adventista, aos amigos que não pertencem à igreja, mas que nos assistem nesse momento. Rogo, Senhor, que as bênçãos da paz, da saúde, da proteção, do trabalho que concede o pão de cada dia sobre a mesa, se façam presente em cada lar, em cada família que nos assiste. E mais do que isso, que as bênçãos espirituais se façam presentes em nossas vidas, são bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém.